Vamos resolver um problema juntos? É isso mesmo, você aí do outro lado. Vamos pensar num caso de uso que eu estou trazendo para você? Eu sou o Guilherme Monteiro e hoje eu trarei um caso bem simples a respeito de uma URL, um botão com uma URL, mas isso te ajudará certamente a pensar em tantas variáveis e quando você cai num esbarramento técnico, o que você fazer mediante essa ação. Então, fique aqui comigo até o final que o vídeo vai ser bem legal. A primeira coisa que você tem que saber é que o negócio me pediu um botão dentro do registro de caso que quando o usuário clique nesse botão, ele seja redirecionado para outro sistema. Até aí sem nenhuma novidade, não é mesmo? Mas o que acontece é que esse link ele precisa ser customizado pela área de negócio em questão. E essa área de negócio não tem acesso ao meu setup do Salesforce para que ele consiga mudar, por exemplo, uma custom setting. Então é um pouquinho mais complicado e nós vamos esbarrar em algumas limitações técnicas juntos para você ver do como eu fui na solução out of the box e cheguei até a necessidade de uma customização na realidade. Então vamos lá que eu vou te mostrar um pouquinho do contexto. O que o negócio quis na verdade é justamente aqui, eu estou com o registro de caso e ele tem aqui uma URL, um botão de URL que direciona. Nesse caso eu estou direcionando para o Google, fazendo a pesquisa com o subject do nosso caso. Até aí sem nenhuma novidade, não é mesmo? Pois bem, a primeira coisa que você tem que pensar é que hoje existem dois tipos de botões, é que para o usuário final é tudo um botão e na verdade nós temos uma diferença. Nós temos botões e nós temos ações. Os botões, na realidade, eles são botões oriundos do Classic e eles nos serviam até então, por exemplo, até para fazer código JavaScript dentro, para realizar consultas no banco e retornar algum dado de registro para fazer alguma operação. Eles eram super poderosos por causa do JavaScript. Mas com a entrada do Lightning, nós não podemos mais ter botões JavaScript. E aí nós passamos a ter Quick Actions que podem chamar Lightning Components. E aí você faz tudo que você fazia dentro do JavaScript dentro de um componente. Mas a primeira questão aqui é que eu não queria fazer um componente simplesmente para abrir uma URL, pelo simples fato dessa URL ter que ser customizada pela minha área de negócio. Então eu comecei a pensar num exemplo, trazendo esse daqui para vocês, de que como que nós podemos tentar fazer essa URL através de um botão ser chamada sem ter a necessidade de customizar um Lightning Component. E também teria que ser um botão por causa do seguinte, deixa eu te mostrar. Aqui em cima nós temos algumas ações padrões, está vendo? E aqui eu tenho até inclusive 3 botões que vão ser objetos de uso nesse vídeo. Então URL fixa, concatenado e variável. Isso é um botão. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho justamente aqui embaixo uma action, onde está escrito aqui URL Aura. E o que acontece? Esse ambiente meu, ele tem uma coisa que se chama Feed Tracking habilitado. E a partir do momento em que nós temos o Feed Tracking habilitado, perceba que esse componente aqui, onde ele fica com as nossas Quick Actions, nada mais é do que um componente do Chatter, para que você tenha ideia. Na verdade, ele é um Chatter Feed. Então, todas as nossas actions passam a ser gerenciadas pelo feed do Chatter, não mais pelas ações padrões aqui do Salesforce. Então, tudo que era ação antes de termos o feed tracking habilitado, elas apareciam aqui. A partir do momento em que eu habilitei o feed tracking e eu tenho uma ação que chama o componente, essas ações elas são migradas automaticamente para o Chatter Feed. Então foi a primeira questão técnica aqui que o meu negócio, ele queria o botão lá em cima, perto do Added, perto do Clone. Ele não gostaria desse link aparecendo lá no feed do Chatter, igual eu mostrei para vocês que tem essa diferença entre botão e action. E aí nós fomos tentar fazer um botão. A primeira coisa que nós não podemos usar JavaScript, então nós teríamos que utilizar o recurso nativo do Salesforce. Deixa eu te mostrar como que funciona. Nessa questão, nós temos um botão que foi o que eu abri para vocês, que chama URL concatenada. Deixa eu ver qual que é. Este daqui. A URL concatenada, justamente nós conseguimos colocar uma URL fixa, mas concatenando um campo do objeto em questão. Então, eu estou pegando aqui do objeto case o subject. Se eu fizesse dessa maneira aqui, nós conseguiríamos abrir sem problemas, sem maiores customizações.
Mas lembra que o meu business gostaria justamente de ter uma URL customizada? E uma vez que ele não tem acesso a objetos de configurações dentro do setup, então, por exemplo, nós poderíamos criar uma custom setting e essa custom setting armazenar a nossa URL, isso resolveria o nosso problema. Só que não. Mesmo se eu tivesse uma custom setting nesse exemplo em questão, não funcionaria. Sabe por quê? Porque nós pegaríamos essa custom setting e renderizaríamos dentro da nossa action. Só que olha só o que acontece quando você pega e concatena uma custom setting dentro de uma action. Na verdade, isso acontece até com um campo. Olha só o que acontece. Beleza, eu poderia convencer o pessoal de colocar isso no setup, o admin mudasse, mas não era esse o objetivo em questão. Olha aqui é como se fosse pegar o dado de um objeto em questão e até mesmo de uma custom setting. A sintaxe seria um pouco diferente, ela utilizaria o cifrão aqui, mas dá o mesmo resultado. Olha, perceba que é a URL variável. Quando eu coloco um campo para ser renderizado sem o texto, olha o que acontece. Quando eu clico nele, ele automaticamente pega o contexto da URL do Salesforce e concatena com o dado em questão. Então lá eu pus para renderizar ID no nosso caso, perceba que ele pegou toda a nossa URL do contexto atual e concatenou mais com o campo que nós colocamos. E isso não atende. Por que não atende? Porque eu quero abrir um site que não tem nada a ver com o Salesforce. Não quero abrir um registro de conta, contato, oportunidade. Isso funcionaria se eu quisesse pegar dados do caso, colocar, montar uma URL para abrir, por exemplo, uma oportunidade. Aí funcionaria. Mas não funciona porque eu quero abrir qualquer outra coisa que não seja Salesforce. Então, até esse momento, o nosso button não funciona. Não funciona colocando a URL direta, não funciona colocando uma custom setting, custom metadata type não pode ser utilizado dentro de button, custom label também não pode ser utilizada, e aqui eu não posso ter a URL chumbada, não posso usar JavaScript. Então você deve estar se perguntando, o que você sugere nesse caso? Aí eu comecei a pensar, eu falei, deve ter alguma função, né, dentro do botão para que nós consigamos fazer esse tipo de ação ou mudança de contexto. Quer ver só? Voltando aqui, por exemplo, eu tenho um botão aqui que se chama URL fixa. Nós temos várias funções aqui, mas essas funções acabam não nos atendendo, porque elas são funções para serem utilizadas em um contexto um pouco diferente, como por exemplo em Visualforce Pages. Então eu testei diversas funções, olhei documentação, olhei exemplos na internet, mas nenhum exemplo aqui realmente atingiria o objetivo proposto, que era simplesmente abrir essa URL fora do contexto do Salesforce. Então você deve estar se perguntando o que você faria nessa situação. Então, uma vez que nem as funções nos atendem, eu lembrei que o Lightning Flow Builder ele pode ser chamado dentro de uma action. Quando você cria o flow, ele gera uma URL com o endereço em que esse flow está armazenado e você pode utilizar essa URL para colocar dentro de um botão. Só que novamente fomos enganados. Por que novamente fomos enganados? Deixa eu te mostrar. Eu estou aqui com o Flow Builder aqui aberto e pasmem, aqui dentro de Actions no nosso Flow Builder, se você procurar por todas as Actions aqui disponíveis, pode olhar uma a uma e foi o que eu fiz realmente, nós não temos nenhuma ação padrão do Salesforce para abertura de um link. Então o que adianta eu conseguir chamar um flow dentro de um botão se esse flow não consegue me abrir um link? Não adianta nada, né? E aí eu comecei a pensar que eu poderia utilizar o flow como retorno, não como ação. O que eu quero dizer com isso? Quando nós chamamos um flow, ele vai executar algumas operações que nós definimos, tudo bem? Pensando, trazendo isso para um contexto mais de desenvolvimento, dentro de uma classe do Apex, por exemplo, eu posso ter um método que retorna alguma informação. Então ele entra nesse método, recebe parâmetros, executa tudo que tem ali dentro e retorna alguma coisa para nós. Eu pensei que o Flow poderia ser utilizado dessa mesma forma, apesar de até então nunca ter utilizado para esse contexto, eu até pensava que nós poderíamos utilizar ele como retorno simplesmente. Então da mesma forma que eu consigo passar parâmetros para um Flow, através de um Process Builder, por exemplo, eu executaria a operação e colocaria para ele me retornar alguma coisa. E infelizmente o Flow não pode ser utilizado como retorno. Se você quiser o retorno de alguma coisa,
você infelizmente tem que utilizar o Apex. Então não adiantaria, por exemplo, colocar a URL desse flow, utilizando algumas funções ali para transformar isso em uma URL e utilizar como retorno. Ele ia chamar o flow de qualquer jeito e executar a ação, sendo que eu queria somente o retorno da consulta nesse objeto de configuração lá no Salesforce para me trazer a URL. Então novamente fomos esbarrados e não conseguimos utilizar flow com botão para esse cenário. E aí eu fiquei pensando, eu vou ter que fazer um componente para isso? E foi onde eu fiz uma pesquisa na internet, achei alguma pessoa fazendo um flow que abria uma URL. Só que quando eu abri o GitHub para olhar esse flow, ele chamou um Lightning Component de dentro do flow e o Lightning Component que abriu o link. Falei, não, aí não me resolve, para que eu vou ter um flow para fazer todo esse trabalho? E aí eu comecei a pensar em outros tipos de solução. Lembra que eu te falei que o meu negócio não tem acesso ao setup do Salesforce para mexer nas configurações? E é muito comum que algumas empresas tenham um objeto mesmo, normal do Salesforce, para armazenar dados de configurações. E eu tinha isso no meu ambiente. Eu pensei, eu vou colocar essa URL dentro do meu objeto de configuração, ou seja, eu vou criar um campo para armazenar essa URL e vou utilizar esse campo exatamente dentro da Quick Action para eu chamar o botão. E aí, novamente, fomos esbarrados num outro critério. Vamos lá ver? Então, pensa aqui comigo. Eu estou aqui no meu botão e percebe que eu consigo acessar qualquer variável de qualquer campo aqui. Até aí, muito bonito, né? Eu conseguiria pegar aqui qualquer objeto, por exemplo, de qualquer campo e colocar como uma variável. Perceba aqui que objeto, nome do campo. Mas o que acontece nesse cenário? As variáveis dentro dos botões, elas só conseguem renderizar dados que estejam no mesmo contexto, ou seja, se eu tenho um botão dentro do caso, estou utilizando uma variável que pega um campo desse caso, tudo bem, esse dado vai ser trazido. Mas como eu não tenho relação nenhuma com outro objeto, eu estou num registro que ele nem sabe nada do que está aberto e o que eu desejo abrir, ele não vai renderizar nada, ele vai renderizar um espaço em branco. Então, também, novamente, pelo fato da ausência do relacionamento, nós não conseguiríamos fazer essa solução com o botão. E aí, como belo insistente que eu sou, eu pensei, e se eu criar exatamente um relacionamento de caso com esse objeto customizado para esse record type, e eu preencho em todo o registro do caso o relacionamento desse registro de configuração que vai ter a minha URL. Pois bem, seria até uma boa, porque eu passaria a ter o relacionamento. Mas aí entra a cabeça de que eu estou num ambiente de desenvolvimento, eu tenho 2, 3 registros, mas quando eu parto para o meu ambiente de produção, eu já tenho um monte de registro criado, então eu teria que pensar numa solução para atualizar esses registros, e eu tenho que pensar que nem todo mundo tem acesso a esse objeto de configuração, inclusive o meu negócio. Então faria sentido eu dar acesso a esse objeto de configuração para o meu negócio? Acredito que não, né, galera? Então eu tive dois impasses. Eu teria que tratar passivo, eu teria que pegar e dar acesso ao meu business a esse objeto de configuração, mas beleza, eu poderia ter esse relacionamento. Eu resolveria o meu problema? Aí eu teria que pensar como que esse registro de configuração estaria preenchendo lá dentro do registro de caso. Eu teria que fazer uma trigger ou eu teria que fazer um process builder para atualizar o vínculo desses dois relacionamentos. Aí eu já estou falando de fazer mais duas automações para preencher um relacionamento para eu ter um botão. Vale a pena? Vale a pena eu consumir tanto processamento assim para atualizar um monte de registro? E numa carga de atualização dos meus registros de caso, penso quanto isso vai consumir. Vale a pena eu ter esse tipo de approach para abrir um link? E realmente eu cheguei num contexto que não valeria a pena. Seria gastar vela com defunto ruim. Ou seja, seria uma bazuca para matar uma formiga. E para que eu utilizaria tanto recurso assim de maneira não inteligente? Sendo que o meu princípio lá atrás era não customizar. E eu estou falando de customizar, mesmo que seja dois recursos padrões do Salesforce, estou falando de duas coisas ao invés de uma. Então, não fez sentido ter mais relacionamento de um campo, além do mais que eu estou utilizando um campo a mais dentro do meu objeto, e pode parecer que não, mas em grandes organizações é muito comum você ter muitos campos, muito record types, e há limite de campos também para dentro de um objeto. Então, eu resolvi dar rollback nesse tipo de solução,
porque não me atenderia, não seria escalável, não seria agradável, não seria performático ter esse tipo de tratativa para simplesmente abrir o link. E aí as minhas forças se acabaram com o botão. O resumo é que nós não podemos ter um botão abrindo um link no molde do problema que nós tínhamos, e aí nós tivemos que partir para uma Quick Action. E eu vou te mostrar a respeito da Quick Action lá no Salesforce. Falando da Quick Action, lembra que botões ficam aqui em cima, Quick Actions por causa do Feed Tracking fica aqui embaixo. E aí eu pensei que nós poderíamos ter uma Quick Action que quando o usuário clicasse aqui é uma Quick Action de um componente qualquer, ele abriria a nossa URL numa nova guia. Mas não pense você que ficou tudo bonito ainda. Primeiro, eu já não estou agradando o meu negócio que o botão não está ficando lá em cima do jeito que eles queriam. Então, eu já ia ter que vender um peixe de limitação técnica para essa solução. Outra coisa que, se você for pensar, nós não conseguimos ter Lightning Web Component dentro de Quick Actions. E a minha empresa já está usando o Lightning Web Component porque é um novo standard e é bem melhor em relação ao Aura. Então, como que eu abro um Lightning Web Component dentro de uma Quick Action, sendo que não há essa opção disponível? Quer ver como que não há? Então, eu estou aqui com o nosso registro de caso aberto, eu vou clicar em New Action e perceba as opções que nós temos. Perceba que nós temos a opção de criar um registro, de logar uma chamada, de uma Visual Force Page customizada, de atualização de registro, de um Lightning Component e de um Flow. Eu não tenho Lightning Web Component e aqui não aparecem os meus Lightning Web Components, aparecem só os Aura Components. E aí, como que eu faço para abrir um Lightning Web Component se eu só tenho a opção de Aura Component? A solução aqui é que você tem que embedar, ou seja, criar um Lightning Aura Component e chamar o seu Web Component dentro do Aura. E aí pensa comigo, eu tenho um Aura, eu tenho um Web Component, eu tenho uma Quick Action. Vale a pena eu chamar de dentro de uma Quick Action só para falar que é um botão? Acredito que não. E aí é onde eu também senti a necessidade e nós temos que conversar com o nosso negócio de que, beleza, vamos ser o mais clean possível. E no fim das contas, a operação do usuário vai ficar mais simples e nós utilizaremos menos recursos. Quer ver o que eu estou falando? Então veja bem, eu tenho aqui justamente o meu componente em Aura, chamando um Lightning Web Component, desta maneira. E eu tenho aqui justamente como uma nova guia, o meu componente diretamente, que eu coloquei no layout. Então, para que eu vou obrigar o usuário a clicar aqui dentro de Feed, por exemplo, e clicar aqui dentro da minha Quick Action, sendo que ele pode clicar diretamente aqui. Então, veja bem que aqui no meu App Builder, isso daqui eu não consigo customizar. Eu estou dentro do componente aqui do Chatter Feed e aqui dentro ele me exibe automaticamente as minhas Quick Actions. Porém, aqui eu criei uma nova tab. Então eu posso colocar o nome que eu quiser numa tab customizada e simplesmente o que eu foi arrastar o meu componente aqui para dentro. Então perceba que isso é um outro componente chamado Bolt Search Results, que seria o mesmo que eu estaria vinculando dentro de um Aura, que seria o mesmo que estaria sendo chamado por uma Quick Action. Então eu decidi colocar aqui numa nova tab, eu estou economizando cliques, eu estou economizando itens utilizados dentro do meu ambiente. E eu estou também tornando a experiência do meu usuário melhor, porque ao invés de clicar aqui em URL Aura e abrir o componente, automaticamente ele pode abrir o componente diretamente da página de detalhe, sem ter que criar muitos insumos aqui. Pois é, gente, não pense você também que para essa solução nós não tenhamos que pensar se um Process Builder nos atenderia, se um Workflow nos atenderia, se seria melhor fazer uma Trigger. Nós temos que pensar em tudo para conseguir entregar o melhor. Porém, nenhuma dessas outras soluções conseguiria fazer o nosso propósito de uma maneira mais simples. A maneira mais simples mesmo é fazendo o Lightning Web Component e colocando dentro do detalhe de registro da página. Nessa ocasião eu não tenho o Lightning Web Component nesse ambiente que abre o link. Eu pretendo fazer um outro vídeo para você mostrando como que faz um Lightning Web Component para abrir um link. Então espera aí que daqui a pouco sai o vídeo para você. Mas eu te mostrei o contexto da solução como um todo, como a gente veio pensando de baixo, até chegar numa solução maior
para resolver o problema e no fim das contas nós tivemos que customizar uma parte realmente para atender o que o nosso negócio quer. Espero que você tenha gostado dessa modalidade de vídeo. Se foi interessante para você, deixa um comentário aqui embaixo. E independente da rede social, você aí que não está inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe com pessoas que tenham interesse em aprender Salesforce. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar alguma coisa. Eu espero te ver no próximo vídeo ou em qualquer um dos vídeos que nós já temos aqui no canal. O meu abraço e até mais.